O Prêmio Nobel de Economia, oficialmente Prêmio do Banco Central da Suécia em Ciências Econômicas, em memória de Alfred Nobel, foi concedido este ano a estes três senhores. Joel Mokyr recebeu metade do prêmio de cerca de US$ 1.100.000, enquanto Philippe Aghion e Peter Howitt dividiram a outra metade pelo trabalho sobre crescimento econômico impulsionado pela inovação. Em breve explicaremos por que dividiram o prêmio assim, mas, por enquanto, mesmo sendo muito dinheiro, o verdadeiro prêmio para esses vencedores é o reconhecimento por uma vida inteira de trabalho, que é amplamente considerada a maior honra no campo da economia. Para conquistar esse prêmio, o que esses três economistas demonstraram é que o crescimento sustentado ao longo dos últimos 2 séculos e a prosperidade que veio junto foram impulsionados pela inovação tecnológica. Desde a Revolução Industrial, novas tecnologias nos proporcionam produtos e métodos de produção mais avançados, levando a uma maior produção econômica, mais riqueza e melhores padrões de vida para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Isso levou muitos a pensar que a Revolução Industrial e as novas tecnologias impulsionaram o crescimento econômico. Sem dúvida, qualquer pessoa interessada em história ou economia provavelmente diria o mesmo, certo? Sim. Mas o que fez o trabalho desses três homens merecer o Prêmio Nobel foi, primeiro, mostrar que o progresso tecnológico constante é uma anomalia, não o esperado. E eles também analisam detalhadamente o que exatamente é necessário para manter esse processo em andamento. Como sempre, mesmo alegando coincidência, o prêmio deste ano é altamente relevante para muitos desafios da economia global. Desde problemas causados pela inteligência artificial até a inibição da inovação por empresas sem concorrência. Compreender o trabalho desses homens pode nos ajudar a entender exatamente o que fez o mundo se tornar centenas de vezes mais rico do que era há apenas algumas gerações, e as ameaças que enfrentamos para esse progresso daqui para frente. Então, o que foi que permitiu que a inovação tecnológica se acumulasse tão rapidamente? Esse progresso é sempre algo bom? E, finalmente, será que estamos começando a perder aqueles ingredientes mágicos que tornaram tudo isso possível em primeiro lugar? Após tudo isso, provavelmente vale abordar algumas controvérsias sobre o prêmio deste ano também. Desde 1760, a Revolução Industrial tornou o mundo muito mais rico em pouco tempo, segundo padrões históricos. Não só as pessoas, em média, são muito mais ricas hoje do que eram há poucas gerações, mas também há muito mais pessoas no total, já que tecnologias como agricultura mecanizada, ciência do solo e até coisas básicas como água bombeada permitiram populações muito maiores. Essa riqueza também possibilitou consumir bens e serviços inexistentes antes da Revolução Industrial. Os reis mais ricos da Idade Média não tinham acesso à medicina ou conveniências modernas, que hoje são comuns. A base desse progresso sempre foi a tecnologia. Mas o primeiro equívoco que os laureados com o Nobel deste ano desafiaram foi a ideia de que inovações tecnológicas raramente aconteciam antes da Revolução Industrial. Na verdade, sempre ocorriam. A prensa de impressão permitiu avanços em arquitetura, navegação, ferramentas, relógios e técnicas agrícolas. Até mesmo avanços médicos aconteciam com mais frequência do que a maioria das pessoas reconhece ao mundo pré-industrial. O problema era que nenhum desses avanços realmente se traduzia em crescimento econômico, sustentado como acontece hoje ou em qualquer momento dos últimos 200 anos. A questão então virou: por que não? Mokyr, historiador econômico e ganhador de metade do prêmio deste ano, pesquisou anos em busca de uma explicação. Ele percebeu que alguns impérios pré-industriais eram mais inventivos, mas, mesmo assim, não estavam em melhor situação. O motivo, ele descobriu, era que, com o tempo, as pessoas eram muito boas em encontrar coisas que funcionavam, mas não eram muito boas em descobrir por que elas funcionavam. Ele disse poeticamente que, antes da Revolução Industrial, havia engenharia sem mecânica, fabricação de ferro sem metalurgia, agricultura sem ciência do solo, mineração sem geologia, energia hidráulica sem hidráulica, corantes sem química orgânica e medicina sem microbiologia ou imunologia. As pessoas tropeçavam em ferramentas e técnicas que funcionavam, mas, sem entender por que funcionavam, não conseguiam fazer melhorias consistentes. Então, acabavam chegando a outro platô. Ciência dos materiais, por exemplo. Ferreiros pré-industriais forjavam diferentes metais com habilidade, mas não compreendiam as mudanças moleculares envolvidas. Assim,
não conseguiam melhorar além do método de tentativa e erro. O progresso econômico exigia mais do que rezar ao Deus das máquinas. Sim, sei que você pensa nisso desde que falei adepto. Ferreiros pré-industriais notaram que forjar ferro com carvão mineral ou vegetal deixava o metal com borda mais dura e mais resistente à corrosão. Mas eles não entendiam que isso acontecia, porque o carbono estava entrando na estrutura cristalina do metal. E como não compreendiam isso, ficavam limitados à tentativa e erro quando se tratava de desenvolver diferentes ligas de aço, que por sua vez se tornaram alguns dos materiais mais importantes do mundo moderno. Nós realmente não conseguiríamos manter nossa economia global moderna sem uma variedade de diferentes tipos de aço. Mas é claro que esse é apenas um exemplo. O conhecimento sem compreensão dificultava investir em novas ideias. Sem compreensão científica realista, investir em novos aços resistentes era tão ilusório quanto tentar transformar chumbo em ouro. Ambas pareciam igualmente loucas. O que mudou para começar a Revolução Industrial? O entendimento comum é que, eventualmente, simplesmente atingimos uma massa crítica de inovação e tudo decolou a partir daí. Mais especificamente, algumas pessoas podem apontar para a máquina a vapor também, o motor da indústria inicial. Mas Mokyr contestou essa ideia e sugeriu que mudanças sociais permitiram esse desenvolvimento. Uma dessas mudanças foi aproximar pessoas com conhecimento teórico de pessoas que tinham habilidades práticas. Os gregos antigos tinham pensadores sofisticados em matemática, mas raramente interagiam com construtores ou trabalhadores. A teoria e a prática quase nunca tiveram chance de se combinar. O iluminismo na Europa, nos anos 1700, aproximou esses grupos e fez essas ideias circularem entre eles pela primeira vez. No Reino Unido, em particular, isso foi acelerado por um sistema robusto de aprendizes de ofícios, que podiam aprender tanto a teoria quanto a prática, e depois ensinar isso aos seus próprios jovens aprendizes. Compreender como uma aplicação se concretiza é o que tornou o mundo tão próspero como é hoje. Mas também havia outra coisa importante que precisava acontecer para abrir caminho para esse progresso. Essa foi a outra metade do prêmio principal, dada a Aghion e Howitt. No geral, o progresso nos últimos 200 anos, em nível macroeconômico, parece incrivelmente suave e consistente. Mas, por baixo da superfície, ele dependia de uma agitação quase constante de novas e melhores ideias. Rodas d'água e cavalos deram lugar às máquinas a vapor, que deram lugar aos motores de combustão interna. E atualmente, estamos vivendo sob o domínio deles, sendo desafiados pela eletrificação. Para inovar com sucesso, as economias devem permitir o fracasso de indústrias ultrapassadas. O Império Romano contou com grandes pensadores que criaram tecnologias promissoras, como motores a vapor rudimentares. Esses primeiros projetos tinham problemas técnicos e pouca motivação para melhorias, além de curiosidade. Os poderosos do Império não precisavam de motores a vapor, pois podiam apenas comprar mais escravos. Esse é um exemplo extremo. Mas, em menor escala, do processo de destruição criativa ocorre de forma constante desde a Revolução Industrial. O que Aghion e Howitt criaram foi uma estrutura matemática para medir como isso se traduz em crescimento econômico. Em termos extremamente básicos, eles concluíram que a taxa de crescimento econômico era o produto da escala das inovações multiplicada pela frequência com que essas inovações surgiam. As equações reais que publicaram eram mais complexas, mas era isso que queriam dizer. Nós não podemos necessariamente garantir que toda inovação que fazemos vai impulsionar o mundo adiante por uma margem significativa. Para cada iPhone, há um metaverso. Podemos controlar a taxa de inovações com políticas econômicas, incentivando organizações a investir em pesquisa e desenvolvimento com incentivos e punições. Por um lado, se um indivíduo ou uma empresa cria ou inventa algo com valor econômico significativo, eles devem ter o direito de lucrar com esse valor por meio de proteções de propriedade intelectual devidamente aplicadas. Isso cria incentivo financeiro para a inovação, motivando pessoas a melhorarem o mundo e facilitando que inovadores obtenham recursos para investir. Investir neles permite compartilhar os lucros devido à sua força no mercado. O exemplo mais evidente disso hoje, e possivelmente da história, é a NVIDIA. Eles investiram dezenas de bilhões de dólares e muitos anos no desenvolvimento do Compute Unified Device Architecture, sua plataforma proprietária para computação paralela, que foi o que tornou seus chips o padrão da indústria hoje para a inteligência artificial.
Eles podem dominar o mercado e lucrar muito com isso. Espero que outras empresas vejam isso e se motivem a fazer investimentos de décadas, mesmo sem uma garantia de retorno. No entanto, se esse domínio de mercado for longe demais, ou se os concorrentes ficarem muito próximos uns dos outros, isso vai sufocar a mesma inovação, porque fica mais fácil simplesmente cobrar mais dos clientes sem realmente ter que competir. Os modelos mostraram uma curva em U, invertido na inovação econômica, conforme a competitividade do mercado. Se o mercado for extremamente feroz, com cada empresa roubando os designs e ideias das outras e constantemente tentando superar umas às outras nos preços, isso seria bom para os consumidores por um tempo. No entanto, ninguém estaria disposto a inovar porque não haveria motivo de lucro para isso. Da mesma forma, se as empresas simplesmente combinarem preços ou se o mercado for um monopólio incontestável, elas também não vão inovar, porque uma nova tecnologia poderia ameaçar sua liderança e representar apenas uma despesa desnecessária. A saída para estimular a inovação foi criar políticas econômicas que permitissem algum domínio de mercado com proteção da propriedade intelectual, mas limitassem o excesso, combatendo trusts e restringindo o tempo dessa proteção. Agora, nos modelos deles, Aghion e Howitt estavam estudando principalmente corporações movidas pelo lucro em sistemas de mercado capitalistas modernos. Mas Mokir e outros economistas provavelmente argumentariam que as mesmas regras gerais se aplicavam a algo como a nobreza pré-industrial. Eles efetivamente tinham o que equivalia ao domínio de mercado sobre suas economias. Na verdade, as novas tecnologias só ameaçavam seu status quo. A destruição criativa impulsiona a inovação, mas organizações ameaçadas por ela tendem a tentar impedi-la. Esse foi, na verdade, um dos componentes mais importantes do trabalho deles, e algo que se tornou incrivelmente importante na economia de hoje. Então, o tema nada sutil dos prêmios deste ano foi a ciência em torno da inteligência artificial. Agora, logo vamos chegar à controvérsia. Mas, para o que vale, o trabalho de Mokir, Aghion e Howitt vai ser incrivelmente útil para moldar políticas em torno da inteligência artificial. Ninguém pode prever o futuro, nem os economistas, mas algumas lições desse trabalho devem ficar claras. A inteligência artificial é mais uma inovação tecnológica com potencial para impulsionar o crescimento econômico. Mas, dependendo da interpretação do trabalho desses homens, pode ser muito mais do que isso. Lembre-se, o avanço econômico sustentado foi possibilitado quando pessoas com conhecimento teórico passaram a se envolver mais ativamente com pessoas que tinham conhecimento prático. Uma visão otimista dessa tecnologia é que ela facilita o acesso dos trabalhadores ao conhecimento teórico, permitindo mais avanços. Mas o trabalho deles também tratou de aspectos menos otimistas de um futuro com inteligência artificial. Neste caso, a indústria que está potencialmente sendo destruída criativamente são os próprios trabalhadores. Obviamente, ainda não chegamos lá. Mas muita gente tem, com razão, medo de se tornar o equivalente a uma roda d'água, bem na época em que engenheiros estão experimentando as primeiras máquinas a vapor. É aí que voltamos àquele componente final e talvez mais importante do trabalho deles, que é a necessidade de haver proteções robustas para as pessoas que são deslocadas pelo processo de destruição criativa. Agora, isso não é só porque é algo legal de se fazer, ou porque o desemprego de longo prazo entre grandes parcelas da população pode causar problemas sociais. É porque isso é simplesmente uma boa economia. Se as pessoas não estiverem apavoradas com a possibilidade de mudanças, isso pode incentivar a tomada de riscos necessária para cultivar essas inovações e também garantir que haja mais apoio popular para elas. Hoje, há muita resistência à inteligência artificial e alguns bons motivos para isso. O imenso capital que foi dedicado à construção dos nossos data centers, as exigências de energia para mantê-los funcionando e a mania de investimentos em torno disso, que, sejamos sinceros, provavelmente vai acabar sobrando para o contribuinte comum pagar a conta se tudo isso desabar. No entanto, se formos honestos, a maior fonte de animosidade em relação a essa tecnologia vem de pessoas que acham que ela vai tirar os seus empregos. Os laureados identificaram isso com seu trabalho e apontaram para países como Dinamarca e Holanda por sua força de trabalho definida pela flexi-segurança, com a ideia de que demitir pessoas de um emprego é relativamente fácil. Quando forem demitidas, terão apoio de um sistema de bem-estar e serão requalificadas para novas habilidades. Isso facilita a contratação, pois há menos risco dos trabalhadores se tornarem um peso para o negócio.
Antes mesmo da recente agitação sobre inteligência artificial, esses cavalheiros já destacavam a importância do seguro social para viabilizar a inovação pela destruição criativa. Esses foram os principais pontos do trabalho deles na revolução da inteligência artificial. Fazendo um papel de estudantes de letras por um instante e procurando um significado mais profundo, provavelmente há mais para analisar aqui. É importante lembrar que o Prêmio Nobel é concedido por trabalhos que podem abranger décadas. Os vencedores deste ano publicaram a maioria de seus trabalhos no início dos anos 1990, então não estudavam diretamente o aprendizado de máquina moderna e seus impactos. Mesmo assim, o estudo deles sobre a dinâmica dos direitos de propriedade intelectual é provavelmente mais relevante hoje do que nunca. A inteligência artificial desafiou os limites do uso e lucro sobre criações intelectuais de terceiros. Mais uma vez, além da justiça. Se as pessoas não puderem viver de criar, porque tudo é usado como dados de treinamento, elas deixarão de criar. Isso prejudica o progresso econômico e a sociedade. Então, mesmo que não tenha sido especificamente intencional, o trabalho dos laureados com o Nobel deste ano realmente destaca o quanto a regulamentação vai ser importante em torno dessas questões. E o comitê provavelmente não quis dizer isso. Premiar Mokyr, que analisou as limitações do conhecimento sem compreensão em plena era de prêmios focados em inteligência artificial, é brilhante, ainda que talvez não intencional. Mas isso provavelmente nos leva bem às controvérsias em torno do prêmio deste ano. Para começar, houve supostos vazamentos dos vencedores do Prêmio da Paz, levando a várias apostas grandes feitas pouco antes do anúncio ser realizado. Agora, isso é ruim para o comitê do prêmio, mas provavelmente é uma acusação ainda pior para a sociedade em geral. Parem de transformar tudo em um cassino, porque esse tipo de oportunidade fraudulenta não existiria. Além disso, há questões mais profundas na estrutura do prêmio que merecem discussão. Hora do grande aviso. Quero ser muito cuidadoso com a forma como abordo essa parte, porque de maneira nenhuma estou tentando sugerir que qualquer um dos vencedores nas categorias científicas não merecia esse prêmio. No campo da economia, esses três homens são absolutamente brilhantes, e pelo meu entendimento limitado das outras áreas, isso também se aplica aos demais premiados desse ano. No entanto, o modelo do próprio prêmio está cada vez mais difícil de conciliar com a forma como a ciência moderna é feita. O gênio solitário, fazendo grandes descobertas, praticamente não acontece mais hoje em dia. Pesquisas podem envolver dezenas ou centenas de cientistas colaborando. Um prêmio Nobel só pode ser dado a até 3 pessoas por ano. Isso não é um grande problema na economia, pois as equipes de pesquisa ainda são pequenas. Mas, em ciências como física e química, está cada vez mais difícil escolher vencedores dentre os colegas. De forma irônica, apesar do foco em descobertas acumulativas, o Prêmio Nobel não é concedido póstumamente. À medida que a ciência amadureceu, estamos cada vez mais em pé sobre os ombros de gigantes. Embora o prêmio deste ano destaque a destruição criativa, nenhum desses homens a descobriu. A destruição criativa foi estudada há quase 100 anos por Schumpeter e Sombart. E para realmente adicionar camadas a essa controvérsia, Marx também. Os desafios do prêmio moderno também se expandem para o escopo do que a ciência abrange, o que claramente mudou muito desde que o prêmio foi criado. Economia não era uma categoria original do prêmio. Por isso, oficialmente é chamado Prêmio do Banco Central da Suécia em Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel, e não Prêmio Nobel de Economia. Mas eles podem precisar expandir ainda mais. No ano passado, Hopfield e Hinton receberam o Prêmio de Física por suas contribuições ao aprendizado de máquina e redes neurais. São coisas importantes, mas as pessoas não ficaram satisfeitas, pois isso não era física tradicional. Era ciência da computação, área sem prêmio Nobel, já que computadores não existiam quando a fundação foi criada. De qualquer forma, isso não deve diminuir o merecido reconhecimento dos vencedores deste ano em todas as áreas. Mas, provavelmente vale a pena abordar isso, nem que seja só para dar um pouco de contexto para as pessoas que descartam completamente os prêmios. É uma boa chance de lembrar que a maior parte da ciência é feita de forma colaborativa, por grupos talentosos que raramente recebem o devido reconhecimento. Prêmios como esse são importantes, mas não devem ser a principal motivação para seguir carreira nessas áreas.